Olá para vocês! Em vários programas anteriores, aqui no TV Mulher, eu falei sobre a importância da flora vaginal, mas na tarde de hoje nós vamos conversar sobre a flora intestinal. Este será o primeiro de 3 programas que abordarão sobre esse tema. A nossa flora intestinal, também chamada de microbiota intestinal, está no centro de vários estudos e pesquisas nos últimos tempos, devido à sua grande importância na qualidade da nossa saúde, podendo ser até considerada como um novo órgão. Como vocês podem ver nessa figura aqui da TV, o nosso corpo é composto de 90% de bactérias e 10% de células, o que faz com que o material genético desse nosso mundo bacteriano seja até 100 vezes mais complexo que o material genético de nossas células. Como vocês podem ver aqui, na nossa boca, no nariz, nós temos em torno de 10 bilhões de bactérias. Na pele, 1 trilhão de bactérias. No intestino, 100 trilhões de bactérias. E na genitália, principalmente nas mulheres, vai variar de mulher para mulher e de fase do ciclo, mas no máximo em torno de 1 trilhão. Então, a grande quantidade de bactérias estão no nosso intestino. Então, para cada célula do nosso corpo, nós temos uma quantidade equivalente de 10 bactérias. A implantação da flora intestinal inicia-se no nosso nascimento, no canal do parto, e o seu desenvolvimento é gradual e leva vários anos. A flora tem um papel muito importante na manutenção da nossa saúde e preservação da vida, uma vez que a mudança no perfil da microbiota intestinal pode representar risco para doenças inflamatórias crônicas e obesidade. A microbiota intestinal é formada por bactérias amigas, ou seja, bactérias que não induzem a doenças em indivíduos normais. Algumas dessas bactérias amigas também são encontradas no leite materno, o que leva à colonização, ou seja, o desenvolvimento rápido no intestino do recém-nascido, daí a importância da amamentação. Essas bactérias amigas da flora intestinal estão presentes no estômago, intestino delgado e intestino grosso. O estômago, aqui o intestino delgado, que é o intestino fino, e aqui o intestino grosso, para que vocês tenham uma melhor compreensão. E o equilíbrio dessa flora aumenta a defesa contra as bactérias que podem nos provocar doenças. Quando temos um desequilíbrio na microbiota intestinal, podemos desenvolver doenças e disfunções, e isso é o que chamamos de disbiose intestinal. Os sintomas da disbiose incluem, entre vários outros, gases intestinais, dor abdominal, fezes com muco, diarreia, fezes com mau cheiro, intestino preso, má digestão, azia, fadiga, alterações comportamentais, dificuldade para a manutenção do peso, tanto para mais como para menos. Alguns fatores são capazes de reduzir a flora intestinal, como é o caso do envelhecimento. Como vocês podem ver nesse gráfico, nas pessoas idosas, há tendência a uma redução das bactérias da flora intestinal e aumento no número de bactérias que não pertencem à flora, que são as que podem produzir doenças. Então, aqui, esse Clostridium é uma bactéria que não é da flora, uma bactéria não amiga. E aqui, por exemplo, Bifidus é uma bactéria da flora amiga. Aqui vocês têm a quantidade de bactérias em relação à idade da pessoa. Conforme a idade vai aumentando, vocês podem ver como aqui no caso o Bifidus diminui, que é a bactéria boa, e o Clostridium, que é a bactéria má, aumenta. Um outro fator que pode ajudar a reduzir a flora intestinal é o uso de antibióticos. Aqui, em azul, estão representadas as bactérias amigas e em preto as bactérias más, que são as que não fazem parte da flora intestinal. Normalmente, as bactérias amigas tentam impedir o desenvolvimento das bactérias más. Aqui são as amigas que estão tentando exterminar as más. Quando se toma antibiótico, além de matarmos as bactérias más, nós matamos também as bactérias amigas, reduzindo a população das bactérias amigas, sendo que só as bactérias mais resistentes sobrevivem. E uma vez que a população das bactérias amigas se torna menor,
as bactérias más terão maior chance de proliferar, podendo levar a um desequilíbrio da flora intestinal. Sobre a superfície da mucosa intestinal, repousam colônias de bactérias amigas, como um tapete, que interagem com as células da mucosa intestinal, funcionando como verdadeiros filtros. O uso de corticoides e alguns medicamentos, como anti-inflamatórios e antiácidos, também pode ajudar a reduzir a flora intestinal. Como? Assim como nós precisamos de um ambiente adequado para a gente viver, as bactérias também. Conforme mostra essa figura, as bactérias do nosso tubo digestivo, dependendo da sua localização, precisam de um meio com maior ou menor acidez para crescerem. Então, como vocês podem ver aqui, no estômago, o ambiente é bem ácido. Quanto menor esse número, significa que é maior a acidez. No estômago, o ambiente é bem ácido. Quando nós chegamos para o intestino fino, delgado, de acordo com a parte do intestino delgado, nós também vamos ter um grau de acidez. Mas é em torno, de uma maneira geral, no intestino delgado, de 5,5 a 7. E no intestino grosso, de 5,5 a 7. Quando usamos corticoides e anti-inflamatórios por longos períodos, nós aumentamos essa acidez. E quando nós usamos antiácidos, nós diminuímos essa acidez. E com isso, o meio vai se tornar inadequado para o desenvolvimento da nossa flora intestinal. Então, gente, cuidado com o uso prolongado de antiácidos. Não é incomum a gente ver paciente tomando antiácido aí há anos, anos e mais anos, tá? Bom, o ambiente propício para as bactérias é o ambiente ácido, tá? Bom, um outro fator que pode levar a uma redução da flora intestinal é o estresse. O estresse, porque ele aumenta a produção de um hormônio chamado cortisol, que estimula a produção de ácidos no nosso tubo digestivo, o que vai deixar o meio mais ácido e, com isso, inadequado para as bactérias amigas sobreviverem. A deficiência de nutrientes, como minerais e vitaminas. Dieta inadequada, como dietas ricas em gorduras e açúcares, alimentos processados, álcool e dieta pobre em vegetais. O superpovoamento de bactérias não amigas também vai reduzir a flora intestinal, uma vez que elas vão competir com as bactérias boas, tá? O desequilíbrio das funções digestivas. Pesticidas, agrotóxicos, poluentes em geral, desequilíbrio das funções digestivas, parasitas intestinais e a própria genética está ligada à nossa flora intestinal. Gente, hoje o que eu falei foi sobre a flora intestinal e quais são os fatores que podem alterá-la. No próximo TV Mulher, eu vou continuar falando sobre a flora intestinal, explicando qual a sua importância e também sobre as doenças que poderão ocorrer na sua deficiência. Qualquer dúvida ou sugestão, enviem para o e-mail da telinha. Tenham uma ótima semana e não se esqueçam de cuidar bem do seu corpo, porque ele é seu maior instrumento. Tchau!